Passado isso, né, que a gente tem reeleito o maior negacionista climático do planeta para presidir o país que deveria liderar a transição energética do Ocidente. Temos dúvidas sobre as duas afirmações, camarada Rita? Pirou barbudo! É claro que o Trump é um negacionista e óbvio que os Estados Unidos tinha que estar liderando a transição energética. Que abobrinha tu vai falar agora, camarada? Então, camarada, discordamos dos dois. Vem com a gente que eu te explico. E para você que está chegando agora no rolê, como diria Humberto Matos, semana passada a gente lançou um vídeo comentando um vídeo bombástico, arrasa quarteirão, maravilhoso, que a Rita Von Huth, lançou no início do ano e que eu acho que a camaradada tem que ver. É um vídeo necessário. Lá a gente entrou num embate com a Rita, um embate amistoso, caloroso, sobre a questão da crise climática ou do colapso climático, que é uma polêmica que está pegando ecologistas radicais e a camada da esquerda radical que está agora entrando com tudo no debate sobre o colapso climático e como a gente deve gerir esse processo de fim do mundo. Teve uma camaradada que ficou nervosa com a possibilidade de rolar um desentendimento entre a gente e a Rita. Camaradada, somos fãs da Rita, fãzíssimos. E olha só o presente que a Rita deixou para nós. Camarada, muito obrigado pela acolhida do vídeo da semana passada e esperamos que também receba bem o vídeo da semana. Mas essa semana a gente queria falar sobre um tema espinhoso que a Rita levantou ali e que tem deixado também uma camaradada ecologista radical oriçada com essa história, que é sobre a transição energética e o fato do Trump ser um negacionista. E a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre o zirigundum da transição energética. E para isso eu vou pedir para o camarada da internet colocar aqui do meu lado ou em algum lugar aqui da tela, quem sabe até na tela toda, um gráfico mostrando como são o crescimento das famosas fontes renováveis em relação à produção de energia elétrica no mundo sem ser renovável. Notem que há sempre um consumo crescente de carvão e petróleo. E nas fontes renováveis, a gente inclui aí o uso da biomassa, daqui uma projeção até 2040. Repare que as energias renováveis elas vão se sobrepor ao que é o consumo de petróleo e carvão. Em nenhum momento se pensa, mesmo dentro da ideia do Acordo de Paris, em substituir a emissão de CO2 pelas fontes limpas, as chamadas eólicas e solares. O que se pensa é em aumentar a produção com a eólica e com a solar. E é isso que tem sido feito desde então. Em nenhum momento há a substituição dos famosos combustíveis fósseis pelas fontes renováveis. E eu chamo a atenção para mais uma coisa. Se você olhar bem nesse quadro, você vai ver que tem as fontes renováveis e ali entra a energia solar, a energia eólica, mas entra também a biomassa. Por exemplo, a energia produzida com a queima do bagaço de cana no Brasil. Esse tipo de energia, apesar da fonte ser renovável, produz gás carbônico, produz CO2 para a atmosfera com tanta intensidade quanto os combustíveis fósseis, seja o carvão ou seja o petróleo. Então, em termos da emissão de CO2, a gente continua crescendo. E repare que a gente já chegou a 1,5 grau em 2025, acima do que era a temperatura do mundo antes da Revolução Industrial. E esse era o limite considerado seguro pelos cientistas. Ainda assim, quando chegamos a 1,5 grau, já aconteceram várias catástrofes que eram esperadas só para quando a gente atingisse 2 graus. O que fez com que os pesquisadores reavaliassem os riscos extremos, os riscos de colapso, de acordo com a temperatura do planeta. E eu vou botar aqui agora, do lado, um gráfico mostrando como é que se imaginava que seria a previsão do que seria os riscos altos, e agora atualizado pela última vez em 2018. Notem que conforme fomos atingindo os patamares maiores de temperatura, o cálculo do que ia acontecer do colapso foi abaixando. Então o que se esperava com 6 graus lá na década de 70,
Hoje em dia já é esperado quando se atingir os 2 graus. E quando se atingir 1,5 grau, que foi em 2025, já aconteceram várias catástrofes que só eram previstas quando a gente atingisse o patamar de 2 graus. E ainda assim, quando a gente fala em transição energética, o máximo que se pensaria era em manter a produção de gás carbônico nos níveis de hoje. A tal transição energética, tão falada e tão pleiteada pelas forças econômicas que regem o mundo capitalista, refere-se, na verdade, ao crescimento, à projeção de crescimento de produção elétrica no mundo até 2050, até 2040. Então, a transição é naquilo que se pretende crescer, é o exponencial do que vai se aumentar. Mas note também que o grande consumo de energia elétrica do mundo não é o consumo de energia elétrica doméstico, nem mesmo no sistema de transporte. O grande consumo de energia elétrica do mundo é o industrial. Então, ao mesmo tempo em que a gente aumenta a produção de energia e se prevê o aumento de produção de energia em fontes renováveis, que inclui a queima de combustíveis de biomassa, como o bagaço da cana-de-açúcar, que produzem CO2, que são os gases de efeito estufa, ainda assim, essa energia elétrica toda que se dimensiona produzir é para aumentar a produção industrial. Com um detalhe, que nos dias atuais nós já estamos nos limites do consumo de água do planeta. E enquanto o governo de São Paulo e outros governos fazem toda a propaganda, toda a publicidade em cima do consumo individual, tentando convencer você, camarada, de que o grande problema do mundo, o grande problema da falta d'água vai ser na escovação de dente com a torneira aberta, ou então na goteira que você tem lá no seu chuveiro, e quem sabe até quem deixa o chuveiro ligado na hora que vai tomar banho quente, deixando a água esquentar, enquanto toda a produção de mídia foca nesse detalhe do problema, quem é o grande consumidor de energia elétrica do mundo é a agropecuária e a indústria. E quando se projeta aumentar a produção de energia elétrica até 2050, ainda que seja nas fontes renováveis, se pensa em fazer isso para aumentar a produção de energia elétrica industrial. E aí, camarada, eu tenho que te fazer aquela pergunta. O que você acha que as indústrias vão fazer conforme aumentar o consumo de energia elétrica delas? Bingo para quem responder: consumir mais água num planeta que já está exaurido no consumo de água mundial. E mais do que isso, consumir recursos naturais, florestas e animais sendo dizimados dia a dia para a gente aumentar na escala exponencial a produção industrial global. E isso tudo para que você tenha várias vezes o mesmo produto na sua mão. Então, o camarada que tinha um iPhone 1 vai trocar pelo iPhone 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, continuamente gastando toda a energia mundial para consumir recursos naturais e produzir para a mesma pessoa o mesmo produto que ela usa desde sempre, jogando fora, aumentando o problema do lixo e diminuindo os recursos naturais existentes no planeta, consumindo mais energia elétrica, ainda que em fontes renováveis, parte delas emitindo CO2 e ainda assim levando cada vez mais próximo do colapso climático. Camarada, o verdadeiro negacionista nessa história não é o Trump. O verdadeiro negacionista climático é quem defende esse modelo como uma possível solução. Esse modelo é inviável. Quanto mais energia elétrica renovável for produzida acima daquelas que a gente já vai produzir a mais nos combustíveis fósseis, mais destruição de todos os recursos naturais nós vamos estar fazendo, mais água estaremos consumindo do planeta e menor será o tempo que a espécie humana terá sobre a Terra. Camaradada, se você seguiu a gente até aqui, para alguma coisa esse vídeo lhe foi útil.
Então vocês já sabem, né? Sigam a gente nas nossas redes. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho e dá aquele joinha, aquela curtida, porque isso ajuda bastante a distribuir material para os outros camaradas que ainda não viram. Além disso, a gente está nessa rede daqui e eu sugiro bastante a todos os camaradas que nos assistem a entrarem nela, porque lá a gente vai manter vocês atualizados sobre todos os nossos lançamentos, mas sobretudo também vamos poder passar para vocês informações caso qualquer um dos nossos canais seja derrubado pelo capital. E isso é algo bastante possível, a gente precisa estar precavido. Portanto, entra lá nessa rede que qualquer coisa a gente vai avisar onde vamos passar a disponibilizar nossos vídeos no caso de uma eventual perda de canal. A gente também está nessa rede chinesa e, camaradas, quem mantém esse canal não é nenhuma dessas redes. Quem mantém esse canal é a camaradada que entra lá no nosso Apoia-se. Então, se você tiver condições de dar qualquer ajuda pra gente, isso é muito importante para a gente conseguir manter os nossos vídeos indo no ar e chegando a vocês. Nós não somos profissionalizados no YouTube. Nós todos temos outros trabalhos e fazemos isso aqui numa ação de militância. Então, se vocês conseguirem, tiverem disponibilidade para ajudar com a gente em qualquer dinheiro, a gente vai utilizar eles sempre a favor do canal. E se em algum momento a gente se profissionalizar, a gente vai avisar vocês. No fundo, acreditar no modelo de transição energética é o verdadeiro negacionista climático. Porque ele trabalha com um modelo cuja transição não é em cima daquilo que já se produz, mas em cima daquilo que vai se produzir a mais. Acreditando, portanto, que o colapso climático não chegará, que não haverá grandes perdas e que a humanidade não irá ser dizimada antes de chegarmos a 2100. Que o sistema político não vai colapsar. Já Trump não é um negacionista. Trump, na verdade, acredita no colapso climático. E por acreditar no colapso climático, ele toma a decisão que ele considera mais correta, que é acelerar o processo de colapso climático. Acelerar o processo, Mamuto? Mas isso é loucura! Ao contrário, camarada. Loucura é acreditar que é possível manter a produção de energia elétrica com os combustíveis fósseis nos níveis que estão sendo feitos hoje, ainda aumentar ela em valores absolutos um pouco e aumentar absurdamente a produção de energia elétrica com as fontes renováveis e achar que ainda haverá planeta para sustentar esse consumo alucinado de energia, cuja função final é a destruição dos recursos renováveis nas diversas formas que as indústrias transformam os bens naturais. Isso sim é loucura. O Trump, ao contrário, percebe que isso é inviável. Nota, ele acredita que o colapso ambiental vai vir. E se o colapso ambiental chegar, ele vai primeiro, antes de levar a humanidade à extinção, desestruturar a sociedade tal qual nós a conhecemos. E desestruturada a sociedade, o colapso governamental que vai vir vai dar mais facilidade de sobrevivência no futuro pós-democrático àquelas forças que tiverem maior quantidade de armamento e de energia, maior quantidade de armamento e de bens acumulados. E nesse momento, essa sociedade é os Estados Unidos, mas eles estão em declínio em relação a um outro poder que está agora subindo, que é a China. Então o objetivo do Trump é aumentar a produção do colapso para que ele aconteça antes que a China supere os Estados Unidos. Porque se a China for uma força militar, política e de capacidade maior que a americana, ela vai estar em vantagem no momento que a sociedade colapsar. Trump quer, portanto, aumentar a destruição, adiantar o colapso para que ele chegue no momento em que seja favorável aos americanos. E ele dá vários indícios disso. Um deles é que ele já falou claramente na abertura desse ano, na sua posse, de que ia anexar o Canadá como um novo Estado americano. E há uma razão muito simples para ele fazer isso. É que ele acredita no colapso climático. Ele sabe que a maior parte da região americana vai ser inabitável ao ser humano.
e com todo o poder bélico que os Estados Unidos têm, deixou bem claro que vai ser muito fácil resolver esse problema para ele, porque ele vai avançar sobre aqueles territórios que eles nunca se interessaram, porque eram apenas gelo e caça desnecessária, que é um território enorme do Canadá, mas que a partir do momento em que houver o colapso climático, que a vida se tornar insustentável na região de Malibu e na maior parte dos Estados Unidos, ele simplesmente vai mudar todas as forças produtivas para o Canadá e para o bem do capital estadunidense, expulsando dali, se necessário for, os canadenses, tal qual os Estados Unidos fez com as populações indígenas, quando resolveram fazer a marcha para o oeste. Simplesmente tomaram para si as terras, exterminando e expulsando quem ali ocupava. E essa memória que eles têm vai se repetir com o Canadá, e ele deixou isso bem claro em seu discurso de posse. A força dos Estados Unidos impede a entrada dos mexicanos dentro do território mais rico, que é o território americano. Mas no momento que o território americano ficar em risco, o território estadunidense, para parte dos camaradas que me alertam bastante sobre isso, ele não tem nenhum problema em invadir com toda a sua força bélica o território do Canadá e tomar aquelas terras para si, bem como a Groenlândia. E aí teve um outro camarada, que é o Tavares RCO, que está bastante desiludido e fez um comentário, que eu vou pedir para o camarada na internet colocar aqui em algum lugar na tela, no qual ele deixa bem claro que não acredita mais nas nossas possibilidades. As possibilidades dos trabalhadores, nós, da classe trabalhadora, tomarmos as rédeas da situação e impedirmos a destruição do planeta. Para ele, a destruição é inevitável e o Salme pensa um pouco parecido com ele. Nós caminhamos para algo que é inevitável. O que podemos fazer é postergar esse fim ou tornar esse fim mais ameno. Ok, camarada, eu não vou fazer esse debate agora, porque eu não acho que o fundamental é fazer esse debate nesse instante. O que é fundamental é nós, da classe trabalhadora, entendermos que esse problema é um problema iminente e começarmos a preparar alguma saída para ele. O Tavares RCO, eu não sei se eu estou falando certo o nome do camarada, peço desculpas se eu estou pronunciando ele de forma errada. Mas o Tavares RCO fala sobre uma possibilidade de fazer revolução pós-colapso do sistema, pós não haver mais sociedade organizada para isso. Tavares, não sei se é esse a diretriz que devemos tomar no momento, ou se ainda devemos tentar salvar o planeta naquilo que é possível salvar. Mas seja um lado ou seja o outro, é fundamental que a classe trabalhadora se organize e se prepare para a decisão que ela tomar. Porque, note bem, enquanto nós não fazemos absolutamente nada, só discutimos a questão e temos noção real do problema, do outro lado, o capital se prepara. Já há um plano, tanto do Trump quanto dos capitalistas, lá do lado de lá, sobre o que fazer. E uma prova disso é que o capitalista dono da Meta, que durante anos pareceu ser alguém de esquerda, democrático, que tinha na Meta um padrão de organização social do bem, caiu com toda a sua máscara. E aí eu vou lembrar uma coisa aos camaradas. O Facebook, que faz parte da Meta, em 2012 foi capaz de organizar as manifestações de Barcelona, com as quais a juventude abalou o poder e tomou as praças públicas. O mesmo aconteceu com Wall Street, quando o movimento dos 99% ocuparam Wall Street de forma a se organizarem apenas pelo Facebook. E aqui no Brasil, a esquerda se organizou nas manifestações de 2013, usando também o Facebook como ferramenta. A Meta teve o cuidado de desestruturar o Facebook para nós, impedir que a circulação de informação se desse de forma livre e começou a criar algoritmos que impediam a nossa organização, a organização da classe como um todo. Ao mesmo tempo, permitia a fascistada se organizar e distribuir as fake news. O dono da Meta fez de conta que era contra isso. Instituiu dentro da Meta uma forma estrutural de verificar a informação e impedir a disseminação de fake news. Mas, no início desse ano, atendendo, entre aspas, ao chamado do Trump, desestruturou toda essa organização da Meta, já sabendo que agora o Facebook não podia mais ser utilizado pela esquerda, porque eles barraram por algoritmos, e acabou com o filtro de fake news.
Porque para a nova fase que se avizinha, a opção do capital será construir um bunker no qual vão caber 10 mil pessoas. E essas 10 mil pessoas vão ser selecionadas entre os servos do capital brancos e de origem anglicana. Não terá lá nem eu, nem nenhum de vocês que está assistindo, e nem nenhum dos brasileiros que hoje estão lá na Califórnia vendendo sua inteligência a peso de ouro, achando que vão ser salvos nesse momento final. A Arca de Noé desse cara não prevê a existência de classes subalternas como nós. Nós seremos excluídos. Claro, eles estão planejando construir uma forma de manter diferenças de hierarquia social lá, para que haja quem trabalha. Mas quem vai trabalhar lá não serão os latinos, serão os brancos, o WASP. E é por isso que o Google liberou a inteligência artificial para começar a construir armamentos. Armamentos que possibilitem eles segurarem essa estrutura dominante quando o dinheiro deixar de fazer valor e não tiver mais essa relação de poder sobre as classes dominadas. Aí eles serão o monopólio da inteligência artificial e do armamento que irá manter a classe dominada num sistema extremamente fascista, numa existência num subterrâneo que pode aguardar até 500 anos para que o clima se restabeleça. Camarada, eles têm o capital, eles têm a força e estão se preparando. Você realmente acredita que nós, desorganizados, vamos conseguir sobreviver ao colapso? E caso sobrevivamos, vamos ter capacidade de organizar uma revolução em algum momento, em algum espaço do mundo, sobrevivermos? Se de fato foi esse o caminho que a gente quiser seguir, a gente tem que começar a se organizar de agora. Escolher um ambiente com a classe trabalhadora organizada para ver como é que vai ser essa transição. Não defendo esse ponto de vista, mas se for esse o ponto de vista, a organização para o colapso tem que começar de agora, porque eles que estão do lado de lá já estão se organizando. E nesse ponto de vista, essa galera bolsonarista, alienada, cheia de zirigunduns e fake news, estão ainda assim um passo à frente de nós. Porque tem entre eles uma galera sobrevivencialista que inventou uma história super maluca e nada colada com a realidade, falando sobre uma China que vai consumir o planeta, destruir tudo e que vamos ter dificuldade de sobreviver. Mas ainda que a razão deles esteja totalmente deturpada, a ação prática deles é real, porque eles se preparam por uma sobrevivência em tempos extremamente hostis e difíceis. É claro que eles estão equivocados, que eles não têm a energia, a força e muito menos o conhecimento necessário para fazer essa construção. Mas igualmente equivocados estamos nós, que sabendo de tudo isso, não estamos nos organizando. A saída da classe trabalhadora, seja para reverter o colapso climático naquilo que for possível reverter, ou seja para construir uma revolução pós-apocalíptica, se é isso que a classe trabalhadora considerar que é o correto a ser feito, tem que iniciar de agora. O fundamental, camarada, é você se organizar e estar preparado, como disse a Rita Von Huth, para fazer a revolução brasileira e mundial. Porque contra essa crise nós não vamos conseguir resolver localmente. Ou bem fazemos a revolução mundial, ou bem seremos destruídos pelas forças fascistas que fatalmente vão tomar os Estados Unidos, vão tomar o mundo e vão acabar construindo um Estado fascistoide de ficção Black Mirror num bunker que cabem 10 mil pessoas com inteligência artificial produzindo armamento para poder manter as classes dominantes, enquanto as classes dominadas vão ser dominadas sem existir mais o dinheiro, nem o fetiche da mercadoria, nem mesmo a reificação para poder intermediar essa dominação cruel que vai acontecer. Então, camarada, nós da classe trabalhadora precisamos nos organizar e nos libertarmos. Nós não temos nada a perder, a não ser um futuro distópico pós-apocalíptico. Até a vitória, camarada! Sempre!